eu sou médico, sou presidente da Frente Parlamentar de Medicina do Congresso Nacional, e eu queria deixar bem claro aqui para os ouvintes que ninguém da minha família nunca fumou, nem meus pais, nem meus avós. Eu tenho 5 filhos, ninguém usa, ninguém fuma. Mas eu tenho uma opinião bastante clara em relação à regulamentação desses DEF. Nós chamamos de DEF, né? São dispositivos eletrônicos de fumar, porque tem vários tipos de vapes. Então, hoje, ele já é proibido no Brasil, a Anvisa proíbe a importação, o uso, enfim. Ele tem uma proibição absoluta, mas essa proibição ela não é respeitada por ninguém, porque se vocês prestarem atenção, em todos os aglomerados, aí nas festas, enfim, nos bares, nas reuniões, inclusive até dentro do parlamento brasileiro, nós temos pessoas utilizando esses dispositivos. O que eu acho que nós precisamos fazer uma regulamentação adequada para que as pessoas possam, primeiro, saber o que estão usando. Porque hoje, como esses dispositivos eles são contrabandeados, e muitos são feitos na China e nós não sabemos o que tem dentro de cada vapor, porque eles são blindados, nós sabemos que tem nicotina, que tem propileno glicol e outras substâncias que fazem mal à saúde e, dependendo da sua concentração, fazem mais mal ou menos mal. Mas ninguém sabe exatamente a concentração de cada um. A importação é feita por milícias, por crime organizado, enfim. Então, as pessoas ficam muito suscetíveis a utilizar esses dispositivos sem saber a concentração e o que há dentro deles. Outra coisa importante a se frisar é que, ao se utilizar esses dispositivos, nós precisamos ter uma legislação que proíba menores de 18 anos de fumar, que proíba os flavorizados, aqueles que têm sabor, aqueles sabores agradáveis, morango, tutti-frutti, enfim, que são um grande atrativo para crianças, não é? E nós precisamos colocar toda essa regulamentação dentro desse programa anti-tabaco brasileiro. Nós temos um exemplo para o mundo de publicidade anti-tabaco, que faz mal, as doenças que pode causar, enfim, que a gente consiga conscientizar as pessoas de que esse dispositivo ele não é benéfico à saúde, até porque nós sabemos que a nicotina ela é uma substância extremamente viciante. E outra coisa, precisamos taxar de uma maneira adequada. Eu até digo assim, dizer assim, olha, taxar muito alto ou taxar muito baixo. Não, taxar de uma maneira correta para que não, se taxar muito alto, a gente vai estimular contrabando. Taxar, como é taxado o cigarro normal, e as pessoas têm a adicionalidade de usar ou não, como é com álcool, como é com outras substâncias que fazem mal à saúde, que as pessoas têm a adicionalidade, sabem que faz mal, sabem que essas substâncias podem levar a algum tipo de dano à saúde, mas mesmo assim elas utilizam. Então, o importante é que a gente faça uma educação adequada e também chamar a atenção de vocês que nós temos já mais de 88 países, onde esses vapes são regulamentados e eles são utilizados. Mas as regulamentações são variáveis de país para país. Uns são usados, inclusive, alguns países, como países da Escandinávia, esses vapes são usados como um artifício para que as pessoas fumem menos o cigarro convencional. Mas, deputado, só queria entender com o senhor o que seria uma taxação adequada, quanto por cento, né, de imposto, e também como a regulamentação evitaria o contrabando, né, já que hoje, se sabe, as pessoas compram na internet e circulam por todo o Brasil sem nenhuma barreira, mesmo como o senhor disse, sendo proibido. Exatamente. Veja bem, eu acho que a taxação deveria ser semelhante ao cigarro convencional e que nós também tivéssemos o cuidado de direcionar grande parte desta taxação, desse imposto arrecadado, que estima-se. Isso é uma estimativa, porque não se sabe quanto está entrando no Brasil, porque é contrabando. Mas estima-se, a Receita Federal, inclusive, nós tivemos aqui a audiência pública, a Receita Federal esteve no Senado, e se especula
que seria de 5 a 7 bilhões ano de impostos, que poderiam ser revertidos integralmente ou grande parte desses impostos para o Sistema Único de Saúde, para tratamento de doenças que são causadas pelo hábito de fumar os cigarros convencionais e os dispositivos eletrônicos de fumar. Quero aqui salientar que faz mal, isso não temos dúvida. Agora, fazer de conta que não existe e ser contra, nós já estamos fazendo isso. Quer dizer, nós somos contrários, mas todo mundo usa e o acesso é absolutamente fácil. Em todos os lugares que a gente está, sempre tem algum local próximo onde a gente tem acesso a esse tipo de dispositivo. Bom, você fala também sobre realização de campanhas de conscientização, mas a eficácia dessas campanhas é bastante questionável. Assim, que tipo de campanha poderia ser eficiente? Não é questionável. Nós temos uma política anti-tabaco no Brasil, que é um exemplo para o mundo. Se você for à Europa, você vai ver que na Europa fuma-se muito mais que no Brasil, porque as campanhas anti-fumo na Europa, elas não são tão eficazes quanto as nossas aqui. É proibido fazer publicidade de cigarro. Você não vê publicidade de cigarro em nenhum lugar. É proibido, você não pode vender cigarro para menores. Enfim, você tem na própria etiqueta do cigarro, no próprio label do cigarro, que aquilo faz mal. Você tem fotos de pessoas que tiveram doenças graves causadas pelo hábito de fumar, quer seja câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de bexiga, trombangite obliterante, enfim, todas essas doenças crônicas que são já classicamente e reconhecidas por todos nós que são causadas pelo hábito de fumar. Eu acho que se nós fizermos realmente propagandas eficientes, nós vamos realmente ter uma diminuição do hábito de usar, ou que pelo menos as pessoas que usam saibam que estão usando ali uma determinada concentração de nicotina, de propileno glicol, de substâncias que tem dentro daqueles dispositivos. E eu quero dizer uma coisa a você também aqui. Olha só, nos Estados Unidos, nós tivemos umas complicações respiratórias por esse hábito de utilizar vapes. O que aconteceu? Os vapes lá, alguns vapes, eles não eram blindados. E muitos jovens começaram a misturar óleo de uma determinada vitamina com cannabis dentro dos vapes, para ter um efeito já entorpecente. E o que aconteceu? Esse óleo se depositou nos alvéolos e muitas pessoas, tivemos aí uns 30, 40 casos de casos graves de pneumopatias, que alguns levaram até a morte desses jovens. Isso por conta de um controle não efetivo e de uma ignorância de quem utilizou esse tipo de dispositivo. Então, nós precisamos enfrentar isso com responsabilidade para que a gente possa realmente proteger os jovens e as pessoas que efetivamente decidem utilizar esse dispositivo. Porque do jeito que eu quero entender um pouquinho mais, porque o senhor falou sobre a arrecadação. Se falava entre 2 bilhões, agora o senhor falou entre mais ou menos 5 bilhões. 5 a 7, veja bem, eu só quero chegar no outro ponto que eu quero lhe perguntar a respeito da saúde. Porque o SUS gastou, por exemplo, em 2022, em relação ao tabaco, porque a gente não tem esses dados em relação aos vapes, 125 bilhões em tratamento. Já se tem uma estimativa de quanto será o custo em saúde para tratamento das pessoas que usam cigarro eletrônico? Esse teu dado não está muito correto, porque você está dando aí quase o orçamento da saúde total. Então, esse dado não é verdadeiro. É um dado de 2022. Mas não é verdadeiro. Esse eu contesto, porque eu sei o orçamento da saúde. A saúde gasta 137 bilhões, não pode gastar 120 e pouco só com cigarro, porque nós temos muito mais coisas que dão despesas incríveis na saúde. Realmente, o que mais causa gasto na saúde hoje é um dado do governo federal, tá? Só porque o senhor disse aí que o dado não é verdadeiro. É um dado do governo federal, está lá no Ministério da Saúde. Eu contesto esse dado. O que acontece é que nós temos hoje, o que mais causa gasto ao governo são complicações de hipertensão e diabetes, que, aliás, nós devemos também enfrentar com seriedade e orientar as pessoas de que a hipertensão mal controlada, ela causa danos nefastos à saúde, além do que o diabetes, que é absolutamente controlável quando no início, também
como as pessoas não têm orientação adequada, terminam nas hemodiálises da vida, dando um gasto tremendo ao governo com internações, com doenças que são decorrentes da hipertensão e do diabetes mal controlados. Quer dizer, nós precisamos enfrentar isso com mais eficiência, com mais inteligência. Então, eu costumo dizer, eu não uso vape, ninguém da minha família usa isso, porque nós sabemos que faz mal, mas dizer que é proibido, já é proibido. Não se pode importar, não se pode usar aqui no Brasil, e todo mundo usa. Se você for algum tipo de confraternização, se você for numa praça, passear, alguma coisa, você vai ver que tem sempre alguém utilizando esse dispositivo. E dos mais variados modelos, e que a gente não sabe nem como é que entra no Brasil e quem foi que fabricou. Olha só, isso é muito grave. Nós lhe agradecemos, senador Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Um grande abraço. Tudo bom para você. Vamos ao contraponto disso. Eu só quero pontuar antes aqui. Os dados estão no site do Ministério da Saúde, tá? De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil anualmente gasta 125 bilhões de reais para tratar doenças e incapacitações provocadas pelo tabagismo. Esse número é oficial, não é inventado, não é mentiroso, como disse há pouco o senador, só para deixar claro aqui, a não ser que o Ministério da Saúde esteja com números defasados, mas esse é o número oficial trazido de 2022 a respeito das doenças e incapacitações provocadas pelo uso de tabaco, pelo uso de cigarro aqui no país. O senador não respondeu se tem uma projeção a respeito disso para os vapes, para os cigarros eletrônicos. O outro lado, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, porque o senhor é contra a regulamentação. Bom dia. Muitíssimo bom dia. Quero mandar um abraço aí para Andresa, Jeane, Rosane, que tem o nome da minha irmã, e todos vocês que estão nos ouvindo aí na Rádio Gaúcha. Eu estava acompanhando atentamente o meu colega senador lá de Roraima, do PP, que é médico, inclusive, né? E eu digo para ele, inclusive a gente participou de um debate, esse número que vocês trouxeram é um número consagrado pelo Ministério da Saúde, né? 125 bilhões é o custo hoje com cigarros convencionais, tanto do governo anterior como nesse governo, esse número é ratificado. E o número está aqui. Eu estou com a planilha aberta e desses 125 bi, 50,2 bi são custos médicos diretos. 42,4 bi, P de bola e de índio, são custos indiretos, com produtividade, inclusive, que cai, né? 32,4 bi são custos familiares, né? De médicos familiares, porque você sabe que tem também o fumante passivo. Então, se estima aí que vai arrecadar 5 bi, essa conta não fecha de maneira nenhuma, é uma conta que não é inteligente para o Brasil, né? Outro detalhe importante que o senador doutor Irã esqueceu de falar por exemplo, o cigarro convencional hoje, a própria Anvisa, que já tem 2 notas, resolução contra isso, já estudou minuciosamente esse assunto, cigarro eletrônico, ela mostra que 96 marcas hoje encontradas, comercializadas no Brasil, são contrabandeadas, são marcas ilegais. Ou seja, essa história de que vai regulamentar, de que vai legalizar, vai acabar o comércio ilegal, que o senador acabou de falar, não é verdade. O que está acontecendo hoje com o tabaco, segundo também o Instituto do Câncer, é que 40% de todo cigarro comercializado no Brasil é contrabandeado, é ilegal, né? Então, quer dizer, nós estamos vendo um lobby poderoso atuando em todas as esferas, inclusive no Congresso Nacional, querendo regulamentar a morte. Sabe por quê? É simples isso. Nós tivemos, na década de 80, cerca aí de 25% de fumantes no Brasil. Hoje, esse número caiu graças às campanhas eficazes que nós tivemos, nesse aspecto eu concordo com o senador, caiu para 9%. O que é que a indústria fez quando viu esse número cair em 2018 para 9%? Começou a glamorizar um outro produto
que é muito pior do que o cigarro convencional, né? Que é o cigarro eletrônico, para atingir principalmente os jovens. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Associação Médica Brasileira, Instituto do Câncer, Sociedade de Pneumologia, de Pediatria, mas é uma relação extensa de entidades sérias que fizeram nota contra o cigarro eletrônico, que mostram exatamente que o risco aí é 4 vezes maior do que o cigarro. E eles estão querendo, a indústria, glamorizar isso para recuperar uma fatia de faturamento. Lembrando que o cigarro eletrônico é considerado por essas entidades como uma verdadeira arma química contra os jovens, porque tem lá, são 120 substâncias que são consumidas e a maioria delas é cancerígena. Olha que loucura o que a gente está vivendo hoje no país. São 1 milhão de doenças, que vai desde doenças do coração, pulmonar, a diabetes, que o doutor Irã, senador, acabou de falar, está incluso aqui como consequência disso, com agravamento, câncer, né? E nós temos 8 milhões de mortes por tabaco no mundo. Olha só o estrago que é o cigarro, e a gente está pensando em regulamentar ainda mais um dispositivo que ainda agrava a situação mais do que o convencional. E 1,3 milhão dessa morte, né? Vocês têm 8 milhões de mortes e mais de 1 milhão é por fumo passivo. Ou seja, a gente que não fuma, está lá uma pessoa fumando do lado, um amigo da família, enfim, você acaba tendo as consequências. Nos Estados Unidos, que o senador citou o caso, eu estou com um dado aqui atualizado. Aconteceu em 2019, não foram poucos casos, que ele falou, não, 50 casos, não. Foram 2.500 casos de intoxicação. Desses casos, nós tivemos 55 mortes de jovens pelo EVALI, né, uma doença aguda pulmonar. 78%, segundo o Anvisa de lá, né, que faz esse trabalho de monitoramento junto aos organismos americanos, teve um aumento de 78% do consumo entre jovens a partir da regulamentação nos Estados Unidos. Olha que loucura o que aconteceu com essa glamorização. Tanto que o Reino Unido, já lá na Europa, vendo que a regulamentação causou uma ampliação do consumo entre jovens, inclusive uma criança que foi manchete no mundo inteiro, repercutiu no Brasil, né, que ficou em coma, né, com 12 anos de idade, o Reino Unido já está proibindo crianças nascidas a partir de 96 para cá, quando já começa a proibir o consumo, assim como a Nova Zelândia também já proibiu. O meu projeto, senador, é para proibir esse tipo de produto. Pois é, esse produto já é proibido e ainda assim as pessoas consomem. Como é que se pode, primeiro, coibir o uso e, segundo, mesmo sendo proibido, se fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas entendam o que elas estão consumindo? Olha, eu gosto sempre de fazer aquela alegoria de um carro que está desgovernado, descendo uma montanha, descendo uma serra, e o freio dele não está funcionando bem. Não está. Aí, as pessoas que querem liberar, regulamentar o cigarro eletrônico, dizem o seguinte: vamos resolver o problema. Tira o freio. Não é por aí. Nós temos que aumentar a fiscalização. Né? O meu projeto, ele endurece penas, proibindo fortemente, assim como os organismos recomendam que a gente faça. Né? O meu projeto é de 2023, é o número 5.008 que está tramitando no Senado. Como seria a fiscalização que o senhor propõe para aumentar? Olha, uma fiscalização maior, inclusive criminalizando o próprio consumo. Né? A gente precisa ter esse tipo de, não apenas do comércio, né, que já é proibido, mas acontece, mas proibindo o próprio consumo a partir do momento que as polícias, né, o sistema de fiscalização pode aplicar penas nesse sentido. Eu acredito que a consciência
vem maior a partir disso, com multas, né? E eu acredito que o Brasil precisa de uma solução forte, porque a gente está vendo aí uma ampliação disso, que não tem controle na fiscalização, se faz vista grossa, e o nosso projeto, que não deixam tramitar, diga-se de passagem, meu objetivo é conscientizar os colegas senadores, inclusive hoje tem uma votação na CAI, espero que seja retirado de pauta, porque é um escândalo, Rosane, Andressa e Jeane, a gente debater um assunto desse de forma virtual, com pouquíssimos senadores na casa, já que o presidente Rodrigo Pacheco decretou sessão remota até o final do mês. Como é que se coloca um projeto desse para votar, excluindo o debate da sociedade? Eu espero que daqui a pouco, 10 horas da manhã, os senadores tenham juízo, principalmente o presidente da comissão, e retire esse projeto de pauta para, se tiver que ser debatido para o Brasil, seja de forma presencial, com plenário cheio.